Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. A gente vai gravar mais um exercício de estado plano de tensões, tá? Então é o nosso exercício número 2. Vamos a ele aqui. Então tá aí, nosso exercício, né? Nossa estrutura do exercício é essa viga que está engastada aqui atrás, aqui no ponto C, tá? Ela está submetida a uma série de carregamentos, né? Por exemplo, a força 1, força 2, força 3, força 4, né? São forças concentradas. Além disso, ela está submetida a essa carga, né, distribuída, que basicamente representa o peso próprio da estrutura, tá bom? A nossa estrutura tem uma seção retangular, tubular, né? Ela é vazada aqui, tá bom? Tem uma altura total de 60 milímetros e uma largura total de 100 milímetros. Só toma cuidado, né? Presta atenção que a espessura aqui na vertical, ó, T1, né? Essa espessura aqui de baixo também vale 5 milímetros. E essa aqui da horizontal, né? Essa cota horizontal, T2, a espessura vale 10 milímetros, tá bom? O exercício pede para a gente calcular os esforços internos solicitantes na seção S do ponto K, tá certo? Então a gente sempre vai ter um ponto de referência, onde a gente vai calcular os esforços e as tensões, tá? Esses esforços, né, que a gente calcula é na seção transversal, ou seja, vale para a seção transversal que corta o ponto K. Tá bom? Na sequência, a gente calcula as tensões atuantes nesse ponto K. Ou seja, a gente aproveita os esforços que chegaram nessa seção transversal e transfere, né, essa informação para o ponto K para ver quais são as tensões que estão agindo lá, tá? Então, basicamente, a gente pode colocar qualquer ponto aqui na seção transversal. É claro que cada ponto vai ter um nível de tensão diferente. Então, o exercício está perguntando especificamente para esse ponto K quais serão as tensões. Tudo bem? E depois, para fechar o exercício, a gente pede aí para calcular as tensões principais, tensão normal máxima, tensão normal mínima e a tensão de cisalhamento máximo, tá? Depois que calcular isso, a gente também vai representar no círculo de Mohr, que é o método gráfico, certo? Então vamos ao nosso primeiro item aí, o item A, esforços internos solicitantes. Para fazer o cálculo dos esforços internos solicitantes, tá? A gente sempre analisa, né, primeiramente, quais são, né, os eixos que compõem a estrutura. No caso, o eixo X está representando o eixo da peça e os outros dois eixos, né, eixo Z está na vertical e o eixo Y na horizontal. Tá? Com base nesses eixos, a gente vai escrever os esforços internos solicitantes. Tá bom? Eu não comentei aqui, mas o exercício também forneceu os valores de todos os esforços que a gente indicou para vocês, né? F1, F2, F3, F4 e a carga distribuída, tá bom? Então, vamos aos esforços. Primeiro esforço, força normal. Então, o que eu tenho sempre falado para vocês, qualquer força paralela ao eixo da peça, o eixo da peça é o X, vai representar uma força normal. Portanto, temos aqui a força F1. Então, a normal, desculpe, né? A força normal, portanto, é menos 8 kN. Eu já deixei indicado menos 8, porque a gente percebe que a força F1 está empurrando daqui para lá, tá bom? Então, ela está comprimindo o elemento que é o ponto K. Tudo bem? Se a força normal é uma força paralela ao eixo da peça, as outras forças, né, paralelas ao eixo Y e eixo Z vão representar para a gente a cortante, tá bom? Então, só para a gente analisar aí. Primeiro, cortante em Y, ou seja, analise forças que estão na direção do Y, estão na horizontal. A gente tem a força F2 aqui, ó, né, deslocando, se você olhar de frente, deslocando para o lado direito, e a força F3 deslocando para o lado esquerdo. O exercício falou que a força F2
e a força F3 tem os mesmos valores. Na hora que você faz uma soma de forças na direção Y, né, ou seja, horizontal, basicamente isso aqui vai dar zero. Então não tem cortante Y, tá? Vamos a outra cortante. Então tudo que for força na vertical agora, ou seja, na direção do Z, vai ser uma cortante Z, tá certo? Então a força F4 está na vertical para baixo, então ela entra aqui nessa soma, e aqui ó, entra a parcela da carga distribuída. Perceba que a carga distribuída vai daqui, né? Inclusive, ela prolonga além do ponto de interesse, mas é claro que você vai parar a análise no ponto que você está interessado, tá certo? Então você vem daqui para cá, como se você fizesse um corte em cima do ponto K. Então o que interessa é o que chega no ponto K. Então como que eu calculo a carga distribuída? Ou como que eu transformo a carga distribuída numa carga equivalente? Você pega a carga distribuída, que é W, e multiplica pelo comprimento total desse trecho. O comprimento é a distância, né, daqui da esquerda até o ponto K, que é o que a gente está analisando, 200 milímetros, tá bom? Fazendo essa continha, convertendo a unidade, vai dar 18 kN, tá bom? Pessoal, esses sinais aqui, né, ou seja, a cortante, por exemplo, se é positiva ou negativa, por enquanto, não me interessa fazer essa avaliação. Eu faço essa avaliação depois que eu montar o elemento de tensão, tá? E aí eu discuto a tensão de cisalhamento, para ver se ela é positiva ou se ela é negativa, tá certo? Vamos aos outros esforços, faltam mais 3, né? Então, olha só. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o torque. O torque é um momento que provoca um giro em torno do eixo da peça. O eixo da peça é o eixo X, tá? Então eu devo analisar as forças que podem provocar esse giro. Percebam aqui a força F2 e a força F3, né? Elas não passam pelo CG da peça, né? Então, se eu olhar aqui nessa seção transversal, o CG estaria onde está esse ponteiro parado, tá bom? A força F2, ela está aplicada nessa quina aqui, ó, nesse cantinho, tá? Então, ela vem, né, empurrando a peça lá para o lado direito, né? Então, ela vai girar a peça no sentido horário, tá bom? Então, ela provoca esse giro porque ela não está alinhado com o CG da peça. Então, ela provoca esse giro, ó, força, que estaria nesse cantinho aqui, vezes a distância até o CG, que no caso vai ser 30, tá bom? Então, aqui, ó, F2 vezes 30. A força F3, apesar dela estar aqui, né, mais para frente, isso não tem problema, na hora que eu projeto aqui e olho essa seção, ela estaria nesse cantinho aqui, ó, tá? Ou seja, agora ela vem do contrário, né? Ela vem da direita para a esquerda aí. Tá? Então, ela também, como ela não passa no CG, ela provoca um giro. Qual que é o valor de torque que ela provoca? É o valor da força vezes a cota também de 30, já que a seção é simétrica, tá bom? Faz as continhas, transforma as unidades, vocês vão chegar a 1,8 kN vezes metro, tá? Agora, só me falta calcular dois momentos fletores, ou seja, aquele que gira em torno do Z e aquele que gira em torno do Y. Vamos a eles. Então, olha só, momento fletor Y. Momento fletor Y, basicamente, é um momento fletor que vai deslocar essa ponta ou para baixo ou para cima. Ela vai ficar, né, flexionando para cima ou para baixo. Basicamente é isso. Ou seja, ela vai provocar uma tração ou uma compressão aqui no ponto K. A gente daqui a pouco analisa, tá? O importante agora é a gente visualizar aqui quem compõe, né? Quem compõe esse momento fletor. Vamos lá. Força F4 vezes 100. Né? Por que esse valor entra dessa maneira? Então, a força F4 é essa daqui. Ela está empurrando a ponta para baixo. Então, gira em torno do Y. Tá bom? Então, ela empurra a ponta para baixo e gera um momento fletor Y. A distância da F4 até esse ponto K é 100 milímetros, tá? Então tá aqui, ó. O que mais que eu considero para momento fletor Y? É a carga distribuída vezes 200. Por quê? Porque isso é uma carga equivalente, ou seja, tem a carga distribuída toda, né? Vezes
o comprimento dela, ou seja, uma carga equivalente. Você posiciona a carga equivalente bem no meio desse vão, ou seja, ela vai ficar no mesmo alinhamento da F4, tá bom? Então você vai pegar a carga equivalente, que é W vezes 200, vezes a distância até o ponto, que é 100, tá aqui, tá? E quem mais provoca momento fletor em Y? Tá vendo a força F1 aqui, ó, aqui embaixo? Ela não está no CG da peça, tá? O CG estaria aqui, ó, no nosso ponteiro. E a força F1, ela está um pouquinho para baixo, tá? Tá bem nessa borda. Então, na hora que ela empurra essa seção para dentro, né? Como ela não está no CG, ela não empurra perfeitamente. Ela empurra para trás e também para baixo. Ela dá uma entortada, digamos assim, ou seja, ela provoca uma flexão, tá? Esse é o termo correto, uma flexão. E quanto de flexão que ela provoca? É a distância, né, ou seja, da força até o CG, que vai ser 30 aqui, ó. Por isso que a gente somou tudo, tá bom? Esse valor aqui, convertendo as unidades, somando direitinho, dá 2,04 kN vezes metro. Importante, todas as cargas, todos os carregamentos empurram isso aí para baixo. O que ela faz com a parte de cima aqui, ó, que é o ponto K? Acaba esticando, tracionando o ponto K, tá bom? Então, esse momento fletor vai provocar tração no ponto K e aí vai ser importante essa informação para calcular a tensão. Antes das tensões, momento fletor Z. Como que eu calculo? Então, quem provoca momento fletor Z? Vai ser calculado por meio de esforços que tentam jogar ou a seção para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? Então, quem faz isso? A força F2 e a força F3. Então, contribuição da força F2 vai ser F2 vezes a distância até o ponto K, que é 200. Tá? E a contribuição da força F3 vai ser a força F3 vezes a distância até o ponto K, que vai ser 100. Tá? Como uma está empurrando para a direita, outra para a esquerda, eu adotei aleatoriamente aqui uma positiva e outra negativa. Tá? Isso é aleatório. Tá bom? Cheguei nesse valor de 3 kN. Agora, eu analiso esse momento em relação ao ponto K e aí eu defino se é tração ou compressão. Tá bom? No caso, nenhuma coisa nem outra, né? Então, quem que ganhou a guerra aqui? Ó? Quem ganhou foi o F2, né? Ou seja, deu um valor maior, tanto que deu positivo aqui. Então, é como se esse F2 pegasse e jogasse a seção lá para o lado direito. Tá? O que acontece com o ponto K que está aqui em cima? Ó? Não acontece nada. Por quê? Se a força empurra para o lado direito, esse lado esquerdo traciona, o lado direito comprime e a parte de cima ou a parte de baixo, se tivesse perguntado, né, é exatamente a posição da linha neutra. Ou seja, apesar de existir o momento fletor Z, né, a contribuição em termos de tensões no ponto K é zero. Linha neutra, tá bom? Então, vamos ao cálculo das tensões. Antes disso, é claro, vamos calcular aí, vamos calcular também as características geométricas, tá? Que é um ponto importante para a gente discutir. Vamos aqui, ó. Então, pessoal, quais são as características geométricas que são importantes para a gente calcular no nosso problema aqui? Tá? Primeiro, vamos analisar em relação aos esforços internos solicitantes, quais são as equações de tensões que a gente utiliza. Por exemplo, com a força normal, eu calculo uma tensão normal, que é força sobre área. Então, eu já tenho a força normal, vou precisar calcular a área da seção transversal, tá bom? Cortante. A cortante gera tensão de cisalhamento na flexão. Tá? A equação que a gente usa é essa aqui, ó, cortante vezes momento estático dividido pelo momento de inércia e por uma espessura de corte. Tá? No caso, para a parcela y, como a cortante é zero, vai ser zero, e para a parcela z, pode ser que seja zero, pode ser que seja diferente de zero. Daqui a pouco eu comento com vocês, tá bom? O torque. O torque gera tensão de cisalhamento também, tá? Torque sobre WT. Eu vou ter que calcular esse WT que está aqui, tá bom? Momento fletor Y gera uma tensão, né? No caso, MY e Y vezes a cota Z. Vou ter que calcular o momento de inércia Y.
E por fim, né, momento fletor Z, tem em uso essa equação, mas a gente já discutiu, né, que aqui no caso seria a posição da linha neutra no ponto K, a tensão é zero, então nem preciso calcular esse momento de inércia Z, tá bom? Um detalhezinho aqui, ó, VZ não vai provocar cisalhamento no ponto K, tá bom? Então, só abrir um parênteses antes de calcular essas características geométricas em relação a essa tensão de cisalhamento. Então, vamos aqui, ó. Se você pegar o livro ou do Beer Johnson ou o livro do Philpott, você vai ver uma figura semelhante a essa, tá? E eu vou falar de uma maneira bem prática aqui, tá? Só para vocês entenderem se a tensão é zero ou diferente de zero. Então, basicamente, né? O que acontece? A gente vai destacar um ponto aqui, ó. Destaquei um pontinho aqui em cima, tá? Seria o ponto K. A nossa carga está na vertical, tá bom? Como indicado aqui, ó. Tá? Se você relacionar com essa figura aqui, né, que mostra aqui a viga de lado, né, mostra a viga de lado, e aqui um perfil, aqui uma distribuição de tensão de cisalhamento, que é uma equação do segundo grau. Né? Ou seja, no ponto de cima, que é onde está aqui, ó, né, a tensão de cisalhamento é nula, é zero. No ponto de baixo, igualmente zero. Na posição da linha neutra, isso seria máximo. Ou seja, com uma carga na vertical, do jeito que está aqui, ó, né, o ponto que teria a tensão de cisalhamento seria esse pontinho aqui, ó, na posição da linha neutra. Tá? Você corta aí na posição da linha neutra, né, e aí analisa essas tensões. Tudo bem? Então, na posição da linha neutra seria diferente de zero. O nosso caso é exatamente esse pontinho aqui em cima. A carga vem na vertical e o ponto que pede para analisar está aqui em cima, igual a zero. Hoje eu não vou entrar em maiores detalhes aqui, tá? Mas só para vocês não ficarem totalmente perdidos, ó, a equação é cortante vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia e uma espessura de corte. O momento estático, vocês já viram quando calcularam lá a posição do CG das peças, né? Lembra lá que o y' é a soma de área vezes distância dividido pela soma de área? Então aqui, ó, é só aquela parcela de área vezes distância. Então você já conhece o momento estático. Tá? Como que eu calculo? Eu destaco uma área, né? Então a partir da linha neutra eu faço um corte aqui na horizontal e destaco uma área aqui para cima. Então, se tem área, tem essa região amarela, tem momento estático. Tá? No pontinho que está lá em cima, é como se eu cortasse bem em cima da borda. Pega a área para cima desse ponto. Não tem. Então, o momento estático é zero, logo a tensão é igual a zero. Se você corta na linha neutra, né? Toda essa parte aqui vai ficar pintada de amarelo, igual está aqui. Então, você vai ter uma área grande, né? Vai ter uma distância, vai ter momento estático. E aí você calcula normalmente, tá? Esse T é como se você estivesse cortando a peça. Você viu que ele separou a peça em duas metades? Então, quanto que você passou aqui, né, de corte? Né? Basicamente, a largura aqui da sua peça. Tá? No caso, é uma peça maciça, né? É a largura, né? Coincide com essa largura. Se for uma peça vazada, você vai ter que descontar a parte vazada. Tá bom? Então, vamos lá. O que interessa para a gente aqui, que no nosso exercício de hoje, a cortante não vai contribuir com a tensão de cisalhamento aqui em cima no ponto K. Tá bom? Então, vamos ao que interessa aí. Então, vamos aqui à característica geométrica, que eu já falei aí nas telas anteriores. Então, olha só. Vou calcular a área. Para calcular a área, eu calculo a área de fora menos a área de dentro. Né? A área de fora, 60 vezes 100. A área de dentro, 50 vezes 80. Por que 50, né? Tá vendo que é 60 aqui a altura? Desconta T1 aqui em cima e desconta T1 aqui embaixo. T1 vale 5. Então, de 60 caiu para 50. A largura aqui é 100. Desconta T2 de um lado e desconta T2 do outro. Então, vou descontar 20 no total, vai ficar com 80. Tá? Que mais? WT, que a gente vai usar lá com torque, né? WT, para esse tipo de seção não circular vazada, a gente tem um formulário que mostra que o WT é 2 vezes
área média vezes a espessura mínima, ou seja, a menor a espessura que a gente enxerga aí. Essa área média é calculada de que maneira? Tá? Então, pessoal, ó, área média não tem nada a ver com a área da seção transversal, tá? Não tem nada a ver. O que você faz? Você traça uma linha tracejada aqui, ó, dividindo a espessura na metade, por isso que chama área média, tá? Você divide a espessura toda na metade, bonitinho, contorna e calcula a área dentro dessa linha tracejada, tá? Tem material aqui dentro? Não. Ai, mas eu estou calculando a área onde não tem material. É o que eu estou falando. Não tem nada a ver com a área da seção transversal, tá bom? É só a técnica, né? Ou seja, a dedução partiu dessa linha média para a gente achar essa tal área média. Então, você fecha esse retângulo aqui, calcula a área dele, tá? Que vai ficar 55 por 90. Por que 55? A altura era 60, tirou metade da espessura em cima, tirou metade da espessura embaixo. Ficou 55. Mesma coisa aqui, a largura era 100, tirou metade da espessura do lado direito, metade da espessura do lado esquerdo, e aí você ficou com 90. Essa é a área média, tá bom? Substitui aqui, você vai ter um WT 49.500. Maravilha? Só falta agora o momento fletor em relação a y. Desculpe, momento de inércia em relação a y, que é esse eixo aqui, ó. Tá? Perceba que se você calcular em relação a z, o valor vai dar diferente. Eu quero em relação a y. Por quê? Porque o nosso momento fletor é y. Tudo bem? Então eu calculo o de fora e calculo o de dentro e faço a subtração, tá? Dá até para aproveitar aqui, ó, o que a gente escreveu naquela área da seção transversal. A base é 100, a altura é 60 ao cubo sobre 12, BH ao cubo sobre 12, menos BH ao cubo sobre 12, ou seja, 80, 50 ao cubo sobre 12. Então, deu esse valor 9,67, 10 a quinta milímetros a quarta. Certo? Então, vamos às tensões. Então, o cálculo das tensões está aqui, ó. Vamos aqui, primeiro, a tensão normal provocada pela força normal, força sobre área, né? Vai dar um valor aqui, menos 4 megapascal. Por que menos? Porque essa normal comprime o ponto K, tá bom? O que mais? Eu tenho um torque que eu vou dividir pelo WT e vou achar a tensão de cisalhamento, 36,36. Por enquanto a tensão está em módulo, não sei se é positiva ou negativa ainda. Ao analisar o elemento de tensão é que eu vou descobrir se ela é positiva ou negativa, tá bom? Guarda um pouquinho aí. Então, olha só, momento fletor Y, vou dividir pelo momento de inércia e vou multiplicar pela distância Z, ou seja, do CG, né? Do CG até a borda lá em cima, que vai dar 30 milímetros, tá bom? Faz essa continha, vai dar 63,29. Perceba que eu tenho duas tensões normais. Junta essas informações para ter a tensão normal total. Pessoal, antes de juntar as tensões normais, só entender rapidinho aqui a tensão de cisalhamento. Olha só, a tensão de cisalhamento calculada foi essa daqui, tá bom? Quem provocou a tensão de cisalhamento? Foi o torque. Lembra o que provocou esse torque? Quem provocou o torque foram as forças F2 e F3, ambas girando a peça no sentido horário, se você olhar de frente, tá bom? Olha de frente, é um giro no sentido horário. Então, o que acontece? Essa seta que eu coloquei aqui é o sentido do torque. E você vai ter que levar essa seta perto, né, ou na primeira face que você encontrar do seu elemento de tensão, do seu ponto K. Tá? Então, provoca esse giro horário nessa primeira face, que é essa face aqui, ó. Tá bom? Tá aqui melhor de ser visto. Então, nessa face, como que aparece uma seta no mesmo sentido do torque? Essa seta aparece olhando de frente para o lado direito, tá bom? Então, basicamente, provocado pelo sentido aqui horário. Como que você leva essa seta para esse elemento de tensão? Tá? Então, você leva essa seta para essa face, ou seja, você leva para a face, né, que vai representar para a gente aqui o nosso elemento de tensão chapado aqui, ou seja, colocado no estado
plano, não no estado tridimensional, no estado plano, tá bom? A gente convenciona aí o x na horizontal, né? Então eu peguei esse x aqui, ó, e trouxe para cá na horizontal, e o y, que está aqui, né, na vertical. Então essa face aqui, ó, seria a nossa face da esquerda. E aí, como que a gente coloca a seta acompanhando o torque? Então a gente coloca essa primeira seta para baixo. As outras setas do cisalhamento, ela vai ter que acompanhar o equilíbrio, tá bom? Então você vai completar o seu elemento garantindo o equilíbrio. Tudo bem? Depois que você montou essas 4 setas, o que você percebe? Que as 2 setas aqui, ó, chegam num canto superior direito. E a gente convencionou que se as setas chegarem nesse canto superior direito, o cisalhamento é positivo, tá bom? Cisalhamento positivo. Se as setas chegassem no canto superior esquerdo, isso seria um cisalhamento negativo. Então, repetindo, canto superior direito, positivo. Então, o nosso cisalhamento é positivo. E a nossa tensão normal? Lembra lá? Você calculou uma tensão normal devido à força normal. Você calculou uma tensão normal devido ao momento fletor Y. Vai somar essas parcelas, né? E essa parcela continuou sendo positiva. Ou seja, mostra para a gente que no global a peça sofre tração, ou seja, a força normal comprimia, o momento fletor empurrando todo mundo para baixo, traciona o ponto K, somou os dois efeitos e ainda sobrou aqui uma tensão positiva, portanto, tração. Tá? Então você traciona o ponto, tá? E o valor aí da tensão X 59,29. Maravilha? Então esse foi o item B, né? Cálculo das tensões de referência e a montagem aí do nosso elemento de tensão. O próximo item é calcular as tensões principais e desenhar o círculo de Mohr. Então vamos aqui, ó. Para montar, né, o círculo de Mohr, a nossa sugestão, né, como normalmente ele é feito desenho em escala, tá, é recomendável calcular, utilizando essa equação, os valores aí das tensões principais, tensão média e tensão de cisalhamento máxima, e aí depois você usa o círculo de Mohr mais para definir, né, as direções dos elementos, tá? E para comparar, né, e para ver se deu tudo certo, porque esses valores também são achados no círculo de Mohr. Como que a gente determina aqui, ó? Primeiro, né? Você vai olhar para esse elemento de tensão e olha lá, a tensão X, né, é de tração, então ela é positiva, 59,29. Tensão normal Y, tem? Não tem. Só teria se fosse vaso de pressão, tá bom? Não é vaso de pressão, a gente não vai ter essa tensão Y. Então ela é zero. E a tensão de cisalhamento, ela é positiva, canto direito aqui, tá? Com esses valores, eu substituo nessa equação aqui acima, tá? Então essa equação aqui de cima, né? Substituindo, ó, tá tudo aqui certinho. Então basicamente, o que ela dá de resultado? Essa primeira parcela, x mais y sobre 2, a gente chama de tensão média, tá? Então, tensão média. E o resultado dessa raiz toda é para a gente a tensão de cisalhamento máxima. Então, olha só, tensão média vai dar 29,65 e o cisalhamento máximo vai dar 46,91, tá bom? Somando média com cisalhamento máximo, que é o que fala aqui, ó, sigma 1, é você pegar a tensão média mais essa raiz, que é o cisalhamento máximo. Então, isso é a tensão sigma 1, tensão normal máxima. E se você pegar e calcular o sigma 2, você vai fazer subtraindo aqui, ó, uma da outra, tá? O resultado final, sigma 1, que é a tensão normal máxima, 7,656 megapascal, e o sigma 2 deu negativo, menos 17,26. Tá bom? Então esses são os resultados e eu vou encontrar os mesmos resultados no círculo de Mohr. Então vamos aqui na sequência. Para montar o círculo de Mohr, como que a gente faz? Primeiro, eu olho para o elemento de tensão original, tá bom? E monto dois pontos. Um ponto que representa a face X. O que é a face X? Essa é a face da direita, tá bom? É a face aqui perpendicular ao eixo X. E
O Y é a face Y, essa face aqui de cima, ou seja, a face perpendicular ao eixo Y, tá bom? Dessas faces eu tiro o valor de tensão normal e de cisalhamento, tá? Então, na face X, a tensão normal X é 59,29 e a tensão de cisalhamento é 36,36, tá? Pessoal, tá um valor negativo aqui, ó, eu já explico, mas basicamente é positivo, tá bom? Então, no canto direito é positivo. Então, por enquanto, olha o valor, 36,36. Vai para a face Y, olha aqui em cima, tensão normal é 0 e o cisalhamento está aqui, que é positivo, tá bom? O que acontece? Para a gente traçar o círculo, eu vou ter que ter um ponto num quadrante aqui em cima e o outro ponto no quadrante de baixo. Por quê? Porque eu vou fazer a união dos dois pontos e ele vai ter que cruzar o eixo da tensão normal, tá? E no ponto que cruza, basicamente vai ser o centro do círculo, onde a gente vai colocar o compasso lá, a ponta seca e traçar, tá bom? Se eu não trocar o sinal aqui, né, da tensão de cisalhamento, já que esse eixo é o de cisalhamento, né, eu não vou ter como cruzar esse eixo, ou seja, eu preciso de um valor positivo e um valor negativo de cisalhamento. Então, na maioria dos livros aí de engenharia que a gente adota, eles trocam o sinal aqui do ponto X, tá bom? Então, você vai lá na face X, se ela é positiva, você escreve negativo. Se for negativo, escreve positivo, ou seja, você troca o sinal da face X, tá bom? Feito isso, posiciona esse ponto X e o ponto Y aqui, nesse eixo cartesiano. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui as coordenadas, né? Então, daqui para cá, um valor positivo de tensão, 59,29, e para baixo um valor negativo de cisalhamento. Você marca aí, esse aí é o seu ponto X, tá bom? Faz a mesma coisa com o ponto Y. Vai dar 0 na tensão e positivo no cisalhamento. Vai dar aqui para cima, ó. Então, a gente vai colocar essa marcação e esse aí é o ponto Y. Chegou nos dois pontos, faz uma reta unindo esses dois pontos, tá? Onde cruzar no eixo da tensão normal, você vai ter o centro do círculo. Agora, né, já que você fez isso em escala, bonitinho, ponta seca do compasso no ponto C, abre em Y e X, a distância é a mesma, e faz um círculo, ou seja, o círculo passa pelos dois pontos, tá bom? Então vamos ao desenho do nosso círculo aqui, ó. Então tá aqui, ó, né, nosso círculo, bonitinho. O ponto mais afastado para a direita é o σ1, tensão normal máxima. O ponto mais afastado para a esquerda é o σ2, tensão normal mínima. O ponto mais afastado para cima ou para baixo na circunferência é o cisalhamento máximo, tá? Esses valores devem, se você fez tudo em escala bonitinha, bater com aquele que a gente acabou de calcular, tá bom? Então, depois vocês podem fazer e comparar isso daí. Próximo passo, feito o círculo de Mohr. Eu vou achar um ponto que a gente chama de polo. Então, o que eu faço? Pelo ponto Y, né? Não sei se deu para enxergar, apareceu uma reta aqui azul, vertical, passando pelo ponto Y. Ou seja, o eixo Y nesse elemento está na vertical. Então, eu pego uma linha vertical por esse ponto, né? E traço aqui, ó, linha vertical. No ponto X, como o X está na horizontal, eu venho pelo ponto X e traço uma linha horizontal. Olha só, vai aparecer uma linha azul aí, tá? Onde cruzar as duas linhas, ou seja, nesse ponto aqui, a gente tem um ponto conhecido como polo. É o nosso ponto de origem e é a partir dele que eu pego as orientações das tensões. Basta unir o polo com a direção σ1, você vai ter um ângulo θP1, e unir o polo com a tensão de cisalhamento máximo, você vai ter o ângulo de cisalhamento máximo, tá bom? Então, olha só. Esse aqui é o ângulo, tá? Então, é só calcular esse ângulo aqui. E esse é o cisalhamento máximo, tá? Só mostrar aqui para vocês como que ficam os elementos de tensão antes de falar do ângulo aí, tá? Então, olha só. O elemento de tensão na direção do σ1, eu desenho aqui as tensões σ1, tá? Tracionando, por quê? Porque está no lado positivo aqui, ó, o 0,0 está aqui, onde está o nosso ponteiro, tá bom?
E ao invés de unir o polo ao σ2, eu já aproveito esse elemento, já que essas duas tensões são perpendiculares entre si, e já desenho o σ2 aqui, né? O σ2 está no campo negativo, por isso foi desenhado aqui em compressão, tá? O outro elemento, veja que se você cruzar aqui, você consegue ler aqui embaixo valores bem no centro do círculo de tensão normal e consegue ler valores aqui para a esquerda no cisalhamento, que é o cisalhamento máximo. Então, o elemento de tensão, ele precisa ter valores de cisalhamento máximo e valores de tensão média, tá bom? Então, a gente precisa desses valores todos aí. A tensão média, ela é positiva, está no ponto C aqui, tá bom? Então, tudo tração em todas as faces do elemento. E o cisalhamento máximo, por que eu indiquei aqui para o canto direito? Né? Então, eu indiquei para o canto direito por conta disso. Ó. Você vem do polo, vai nessa direção aqui para pegar o cisalhamento máximo positivo. Então, você vai até a face mais afastada e põe uma seta para a direita. Tá bom? Por que para a direita? Porque o canto direito mostra o cisalhamento positivo para a gente. Tá bom? Então, essa representação é a representação do cisalhamento positivo. Tá certo? Então, esses são os elementos de tensão. Fora os elementos, você tem os valores, né, dessas tensões todas. Tensão média coincidindo com o centro do círculo. Cisalhamento máximo coincidindo com um raio desse círculo. Sigma1 dessa origem até o ponto extremo direito. Sigma2 dessa origem até o extremo esquerdo. Tá? Como que eu calculo esses ângulos? Tá? Por exemplo, θP1. Então, se você fez o desenho aqui em escala, né? Tá? Você vai pegar um cateto oposto, ou seja, do sigma1 até o alinhamento aqui com essa reta. Tá? Basicamente, nem precisaria, né, o desenho em escala. Você pega aqui o cateto oposto, seria o quê? Nesse desenho. Basicamente, o cisalhamento. Tá vendo que para montar o ponto X, daqui até o ponto X, você pegou o cisalhamento XY, 36,36. Então, basicamente, foi isso, ó, 36,36. Qual que é a distância desse cateto? É a distância aqui, ó, desse eixo, que é a origem, até chegar no sigma1. Quanto vale o sigma1? 76,56. Tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Faz o arco tangente, esse ângulo vai dar 25,4, tá? 25,4. E para achar o outro do cisalhamento? Não precisa nem fazer muita conta. Por quê? Porque o ângulo entre o cisalhamento máximo e a tensão principal, θP1 aí, né? É 45 graus. Então, se você somar 45 graus, você vai ter um ângulo 70,4. Tá bom? Tentem fazer aí, né? E qualquer dúvida, vocês me avisam. Tá bom? Então, só para a gente finalizar, o exercício não pediu isso, né? Mas vale a pena a gente sempre complementar isso. Olha só. Vale a pena a gente calcular a tensão equivalente de von Mises, tá? Ou seja, para saber se a estrutura está segura ou não. A tensão equivalente, né? A gente utiliza essa equação raiz do σx² mais 3 vezes tensão xy². Você pega os valores do elemento de tensão, ou seja, são as tensões de referência, que você vai substituir aqui, tá bom? Você calcula essa tensão equivalente e, por exemplo, deu 86,5. Para saber se a estrutura está segura ou não, você precisa de dados do material, né? Você precisa, por exemplo, do limite de escoamento. Tá? Então, o exercício não deu esse valor, eu vou adotar 250, que é um valor bem típico de aços estruturais. Então, o que eu faço para saber se a peça está segura ou não? Eu pego a tensão limite de escoamento, divido pela tensão equivalente, e esse é o coeficiente de segurança. Tá? O valor deu 2,9, então a minha conclusão é que a peça está segura, né? Quase 3 vezes menor aí em relação à tensão limite de escoamento, tá bom? Tá no regime elástico, tá longe, tá tudo ok, tá bom? Pessoal, só uma dica para vocês, eu usei essa tensão equivalente
Mas quando for vasos de pressão, obrigatoriamente, a gente tem que usar uma variação dessa tensão equivalente. A gente tem que usar essa daqui, tá bom? Mas vocês vão perceber que se vocês usarem essa para as barras, eixos, né, e tudo mais, vocês vão perceber que vai dar certo, tá? Então, se você quiser fazer um teste, ao invés de calcular com essa equação, calcular com essa, onde temos aqui as tensões principais, nesse exercício vai bater a mesma coisa. Mas se você tiver vaso de pressão, você só pode usar essa daqui, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. Qualquer coisa é só procurar a gente, tá certo? Até a próxima aí. Valeu!